Boa turma, professor Chicão mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos tratar de um tema que é as funções e as equações exponenciais. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção a essa aula porque ela é pré-requisito fundamental para o próximo conteúdo que é logaritmo. E você só vai entender direitinho as equações logarítmicas se entenderem direitinho essa parte de função e equação exponencial. Inicialmente eu vou definir o que é uma função exponencial. Depois a gente vai ver o que é uma equação exponencial e como resolvê-la. Vamos fazer alguns exemplos. Inicialmente, o que é uma função exponencial? É toda função escrita nessa forma aqui, ó. F de x igual a A elevado a x, ou seja, a incógnita, a variável vai ser o expoente da potência. E esse A que aparece, nós chamamos de base da potência. Então, eu tenho uma base e tenho um expoente. Mas para representar uma função exponencial, existe uma condição. A condição é que a base tem que ser um número positivo, maior que zero, porém diferente de 1. Nós vamos já entender o porquê disso, vou já explicar. E o expoente ele pode ser qualquer número real. Então, para o expoente da potência não há nenhuma exigência, não há nenhuma limitação. No entanto, a base, eu enfoco, eu repito, tem que ser positiva e diferente de 1. Por que positiva? Porque, antes de explicar por que positiva e diferente de 1, vamos relembrar essas propriedades das potências que vocês estudam lá nas séries do ensino fundamental maior. Quinta, sexta série, você vê isso. Mas vamos relembrar aqui, ó, porque nós vamos precisar. Primeira propriedade fundamental. Quando você tem uma potência cujo expoente é negativo, você pode transformar isso numa fração, em que o numerador vai ser sempre 1 e a potência vem para o denominador com o expoente com sinal trocado. Sempre. Se você tem um expoente negativo, então você escreve 1 sobre essa potência com expoente positivo. Ou eu posso pegar essa fração e transformá-la numa potência, colocando ela no numerador com expoente trocado o sinal. A segunda propriedade fundamental, como você transformar uma raiz numa potência? Você tem aqui o índice, aqui dentro chama-se radicando, aqui a potência com base A e o expoente N. Como é que eu transformo em uma potência isso aqui? Você repete a base e divide o expoente pelo índice do radical, ou seja, o numerador da fração é o expoente da potência, o denominador da fração é o índice do radical. Terceira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Quarta propriedade, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Quinta propriedade, potência de uma potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Aqui, potência de um produto. Você vai pegar o expoente e multiplicar pelos expoentes de cada base do produto. Aqui, como subentende que tem 1, fica x vezes 1x, x vezes 1x. Quociente de uma potência, você vai pegar o expoente e multiplicar pelos expoentes de cada termo. Como aqui não tem subentende que é 1, x vezes 1 é x, x vezes 1 é x. Essas são as propriedades fundamentais. Agora, com base nelas, lembre-se que quando você tem uma raiz e uma fração, é por isso que existe essa condição. Existe uma condição para que isso represente um número real. Que condição é essa? Na fração, o denominador não pode ser zero, porque não há divisão por zero, não nos números reais. E o radicando tem que ser um número positivo, né, quando o índice da raiz for par. Por isso que existe essa condição. Porque pode acontecer o seguinte, ó, alguém poderia colocar assim, ó, menos 2 elevado ao meio. Pessoal, menos 2 elevado ao meio. Vamos tentar resolver isso aqui, ó. Menos 2 elevado ao meio. Aqui eu caio nessa propriedade, ó. Eu tenho uma potência com um expoente, eu posso transformar na raiz, em que o denominador é o índice do radical. O denominador aqui é 2, passa a ser o índice do radical. Então seria uma raiz quadrada.
Ficaria então raiz quadrada de menos 2. E os números reais não tem como você resolver isso aqui, ó. Não existe essa raiz nos números reais, sabe? Ainda existe isso aqui nos reais. Então a base não pode ser negativa. Por que diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer termo vai dar sempre 1, é uma função constante. Se eu colocar 1 elevado a 2, isso é 1. Se eu colocar 1 elevado a 100, isso aqui é 1 também. Se eu colocar 1 elevado a menos 50, isso aqui também é 1. Né? E existe uma outra propriedade fundamental que todo número diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1. Seria a oitava propriedade. A elevado a 0 é igual a 1 com o A diferente de 0. Todo número diferente de 0 elevado a 0 vai dar sempre igual a 1. Isso por quê? Porque cai nessa propriedade do quociente. Se esses dois termos forem iguais, ficaria x menos x, que dá 0. Ficaria A elevado a 0. E dois termos iguais, quando eu divido, vai dar 1. Portanto, com exceção do 0, todo número elevado a 0 vai dar 1. Beleza? Dito isto, vamos falar dos gráficos. Gráficos da função exponencial. Pode ser de dois tipos. Função crescente ou função decrescente. Independente de ela ser crescente ou decrescente, galera, uma coisa tem que ficar clara. Como a base é positiva, maior que 0, o gráfico sempre estará acima do eixo x. Em hipótese alguma, esse gráfico para uma função exponencial vai estar abaixo do x. Se fizer isso, está errado. Tranquilo? E aí nós temos as condições para que ela seja uma função crescente ou uma função decrescente. Vocês já sabem do cotidiano que ser crescente significa que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ser decrescente, quando uma aumenta, a outra diminui. E como é que isso acontece? Quando a base é um número maior do que 1, como por exemplo, eu escrevo assim, ó, f de x igual a 3 elevado a x. A base é maior que 1, então aqui eu tenho uma função crescente. E se a base for um número maior do que 0 e menor que 1, estiver entre 0 e 1, aí eu vou ter uma função decrescente. Eu escrevo assim, ó, f de x igual a 1/5 elevado a x. Ora, 1/5, pessoal, se eu dividir 1 por 5, dá 0,2. Isso é um número maior do que 0 e menor do que 1. Portanto, aqui é uma função decrescente. Aqui eu fiz uma representação de duas situações, uma função crescente e outra decrescente. Essa primeira, 2 elevado a x. Eu vou construir o gráfico dessa função. Como é que eu faço isso? Para você construir o gráfico, você escolhe valores para x e aí vai encontrar os valores de y, que é o f de x. Quais valores eu escolho, Chicão? Quaisquer valor que você queira. Positivo, negativo, você que escolhe. Eu, nesse caso, escolhi os valores para x assim, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. Vou substituir aqui, ó. Quando x for menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1. Opa! Primeira propriedade, expoente negativo, eu transformo numa fração e mudo o sinal. Então, 2 elevado a menos 1 fica 1 sobre 2. 1 meio aqui. Então, quando x foi menos 1, o y foi 1 meio, 0,5. Quando x for 0, 2 elevado a 0, opa! Todo número diferente de 0 elevado a 0 vai dar igual a 1. 2 elevado a 0, portanto, é 1. Está aqui, ó. 1, marquei o ponto. Quando x for 1 agora, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Aqui, ó, 2 para 1. Quando x for 2, aí aqui fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 para 4. Fiz a correspondência e olha que o gráfico ficou todo acima do eixo x. Todo. Observação feita aqui em cima. E detalhe, à medida que eu aumentei os valores de x, os valores de y também aumentaram. Portanto, aqui eu tenho uma função crescente. Vocês ouviram muito falar no cotidiano nessa questão dessa pandemia que estamos passando por ela, do Covid-19, né? E viram que o número de pessoas infectadas crescem numa razão exponencial. Significa que ela cresce muito rápido, a curva é muito acentuada.
Veja aqui, ó, de 0 para 1 aumentou 2, aqui ó, no eixo Y. Mas de 1 para 2, olha, já aumentou o dobro. Certo? E se eu botasse 3 aqui, seria 8. Então a rapidez com que ela cresce é muito grande, né? Já uma função decrescente, agora eu coloquei, ó, f de x igual a 1 meio elevado a x. Eu sei que é decrescente porque a base é um número entre 0 e 1. 1 dividido por 2 dá 0,5. Então eu vou atribuir de novo valores para x e encontrar os valores numéricos da função. De novo eu escolhi os valores menos 1, 0 e 2. Chicão, eu tenho toda a vida que colocar esses valores menos 1, 0 e 2 para x? Não, se você não quiser colocar esses valores, você pode colocar outros valores quaisquer. Eu quero colocar tudo positivo, pode colocar, não tem importância, né? E observe que agora, quando x for menos 1, aí aqui fica menos 1, né? X, 1 meio elevado a menos 1, aí eu posso inverter a fração e mudar o sinal. Fica 2, então menos 1 para 2. Quando x for 0, todo número, com exceção do 0, elevado a 0, vai dar 1. Quando x for 1, aí aqui o meio está aqui, ó. Quando x for 2, aí 2 ao quadrado é 4, 1 quarto, está aqui. Aí o gráfico, observe que à medida que eu aumentei os valores de x, os valores de y diminuíram e aqui eu tenho uma função decrescente. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo prático de aplicação dessas funções exponenciais. Tranquilo? Bom, pessoal, a questão que vamos resolver é uma aplicação direta do conceito das funções exponenciais. A questão vai aparecer agora aqui embaixo, cujo enunciado diz assim, ó, após X anos, um capital de R$100, aplicada uma taxa de 21% ao ano, dará um montante, o montante não esqueça, é capital mais juros, dado pela expressão 100 vezes 1,21 elevado a x. Matemática financeira, juros compostos, olha uma aplicação direta. Calcule, letra A, o montante após meio ano. Letra B, de puxada de bode. Qual é os juros acumulados nesse período? Vamos então resolver isso. Primeiro, para nós encontrarmos o montante dada a função, eu preciso do x. E o que o x representa no problema? O tempo dado em anos. E ele já deu meio ano. Para facilitar a nossa operação, esse tempo, 0,5, é a mesma coisa que 1 meio. Então, eu vou colocar na forma fracionária. E vou substituir isso aqui na expressão dada do montante. Fica então. Agora, lembrando da propriedade das potências, quando você tem uma potência cujo expoente é uma fração, o denominador corresponde ao índice do radical, eu posso transformar numa raiz. Então, esse aqui, como o índice o denominador é 2, significa que é uma raiz quadrada. E eu posso reescrever isso assim, ó. Raiz quadrada de 1,21 vezes 100. Raiz quadrada de 1,21 é 1,1. E 100 vezes 1,1, isso vai dar igual a 110. Pronto, já resolvemos a letra A de Aurora. Vamos para a letra B de puxada de bode. Os juros. A questão ele fala que o montante nada mais é do que capital mais os juros. Como eu quero os juros, eu vou isolar isso aqui. O capital passa a subtrair. Fica então. O montante nós acabamos de calcular deu 110. O capital foi R$100. Portanto, os juros vai dar R$10. Pronto, resolvido o item B. Valeu, galera? Então, era isso inicialmente que tínhamos para fazer a definição. Vamos fazer mais algumas questões de aplicação, ok?